Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Repetir é sempre muito bom, rever os amigos e, quem sabe, rever algumas ideias. Eu propus esse título, Quando a Alma Dói, porque ao longo dos últimos anos tenho feito parte da equipe de atendimento fraterno e nós recebemos muitos e-mails, e alguns deles tratando do tema depressão. São pessoas que estão em tratamento, outros que ainda não começaram o tratamento, mas é incrível a tensão que a gente percebe nessas linhas, inclusive algumas falando em desistir da vida. Então isso coloca em quem responde uma pressão, uma ansiedade muito grande. Senhor, que eu possa fazer o meu trabalho bem feito, de modo que a minha parte seja cumprida, né? Então, eu me lembro de um e-mail que veio de Minas Gerais. E no meio desse texto, essa senhora dizia: parece uma dor na alma. E para mim é como se tivesse aberto um livro, ou seja, puxa, é isso mesmo. É uma dor na alma. Por isso que eu passei a escrever um pouco. E escrevi um artigo chamado Quando a Alma Dói. Acabou indo para a revista Ser Espírita e colocado na internet e muita gente acessou. Então, daí eu escrevi a parte 2, 3, 4, 5. E ela estará disponível em breve no site da revista Ser Espírita. Essa é a edição que foi entregue na entrada para vocês. E é nessa revista que está a primeira parte, que eu espero desenvolver um pouco hoje. E naturalmente, como eu não sou médico, sou administrador, eu vou falar do ponto de vista de um espírita que tem lidado com o assunto como amador. Amo o meu trabalho, mas não sou um profissional da área. Então é muito importante que vocês filtrem a parte que é necessário filtrar e aprofundem os seus estudos naquilo que lhes interessar. Então é uma opinião espírita, portanto a opinião de um espírita. Só que já que falamos de espiritismo, acho que era importante a gente comparar conceitos, né? Todos temos um conceito sobre o espiritismo. Eu também tenho um. Então eu divido o meu com vocês e vocês veem se enriquece a sua ideia de espiritismo, e se assim for, ótimo, né? Se não, me passem a sua, e daí enriquece a minha visão do espiritismo. Então, eu entendo o espiritismo como o estudo, o entendimento, portanto a interpretação e a prática dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Esse entendimento e interpretação passa pelos filtros da cultura, portanto, com aquilo com o que eu cresci, né? Cultura familiar, escolar, religiosa. Então, há uma contaminação nesse processo de entendimento. Então, é muito importante a gente lembrar disso. O meu conceito de espiritismo não pode ser estático, ele deve ser dinâmico. Se eu ainda penso como pensava há 20 anos atrás, isso é um mau sinal. Eu não evoluí. Porque evolução é mudança. Mas, já que espiritismo é o estudo, entendimento e prática dos princípios da doutrina espírita, acho que era bom entender o que é uma doutrina. Tem muita gente que não vai no centro espírita porque não quer ser doutrinado. Eu era um deles. Então, doutrina é um conjunto de princípios harmônicos que servem de base para um sistema de ideias. E pode ser um sistema de ideias religioso, mas pode ser um sistema político, doutrina do partido. Pode ser um sistema científico ou filosófico. E o que é sistema? É um conjunto de partes interdependentes que buscam um determinado objetivo. É como se fosse um quebra-cabeça. Se faltar uma peça, ele fica incompleto.
Então o sistema tem que ser inteiro e harmônico. E quais são os princípios da doutrina espírita que nós já conseguimos alcançar? Poderiam me ajudar? Pode falar. Qual? Que mais? Que mais? Muito bem. Vou listar alguns que me ocorrem e que é possível que vocês também reconheçam. Deus, causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom, né? Moral cristã, os ensinamentos do Cristo. Então Jesus e os seus exemplos fazem parte dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Reencarnação, algo que nos diferencia de todas as demais explicações religiosas. Livre-arbítrio, somos livres para pensar, não bem para ir e vir. Isso o pessoal queimando pneus na estrada pode impedir, né? Eu ontem fiquei horas esperando remover um caminhão, por exemplo, né? Então, livre-arbítrio é livre pensar. Ir e vir já depende do alvará, né? Qual mais? Sim. Aliás, temos um texto que diz assim, bem no seu final: livre-arbítrio é o espírito livre no limite do conhecimento e responsável na medida do entendimento. Ou seja, se eu não entendo o que eu estou fazendo, uma criança, por exemplo, né, como será responsável? Mas à medida que eu entendo o que eu estou fazendo, eu me cobro mais depois. E mais um princípio é a mediunidade, né? Característica dos seres vivos, portanto de todos nós. Mas é que nem música. Se você não estudar, não treinar, não vai desenvolver a sua capacidade de mediar o conhecimento. Então é comunicação bidirecional, mas precisa ser treinada. Mas qual que é o princípio número 1 que está faltando nessa lista? Espírito. Não é livro dos espíritos? A caridade é importante. Há vários outros princípios, quem sabe, que ainda nos falta reconhecer como tais e até descobrir, né? Vamos colocar um aqui: lei de causa e efeito, ou evolução. Tudo muda o tempo todo sem parar, diz a música. Então, rapidamente, uma palavra sobre esses princípios que nós listamos, né? O espírito, ser do ser humano. Deus, causa primária de todas as coisas. Jesus, um exemplo de coerência entre o pensar, o falar e o agir. O homem que nos trouxe o novo, na verdade, várias coisas novas, na verdade, boas novas. Daí o termo evangelho, boa nova. Reencarnação, oportunidade de voltar para aplicar o que eu já aprendi e aprender o que ainda me falta. Não é castigo, não é resgate, é oportunidade de continuar os estudos. É o ano seguinte da faculdade. Livre-arbítrio, liberdade equilibrado pela responsabilidade, advinda das consequências das decisões que eu tomo. E mediunidade e comunicação.
E de onde vem a doutrina espírita? Nós sabemos que o espiritismo vem do estudo, da interpretação e da prática dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas de onde vem a doutrina espírita? Da doutrina dos espíritos. Não foram eles que, respondendo perguntas, permitiram a Kardec compor a obra básica? Então vejam os 3 degraus: Espiritismo, doutrina espírita e doutrina dos espíritos. Vamos usar uma metáfora da água salgada. A doutrina dos espíritos poderia ser comparada com a soma dos oceanos da Terra. Dá para imaginar a quantidade de água? Gigantesca, né? A doutrina espírita já é um recorte que, durante um período e com determinadas perguntas, Kardec conseguiu materializar nas páginas dos livros essas ideias. Então, é uma parte do oceano, é um mar de conhecimentos. Mas a doutrina dos espíritos é maior. Porque ele não conseguiu acessar tudo. Porque os espíritos continuam aprendendo e desenvolvendo conhecimentos. Então, quase 160 anos depois, eles devem saber mais. Tá, e o espiritismo é o quê? Poderíamos compará-lo a uma piscina, também de água salgada, mas bem menor do que a doutrina espírita. Porque ele passa pela nossa competência, pela nossa capacidade de lembrar, de gravar e de executar. E até de entender. Então o espiritismo é menor, porque ele depende de nós. Então ele é de nós, dos encarnados. A doutrina espírita já é um trabalho conjunto entre os médiuns e os espíritos que a ditaram. E a doutrina dos espíritos preenche o universo. Então nós precisamos enriquecer o espiritismo trazendo os princípios da doutrina para a prática. E enriquecer a doutrina mantendo o contato com os espíritos para que eles façam a oxigenação dessas ideias, como propôs Kardec, que o espiritismo continue a evoluir. E poderíamos olhar para a mediunidade como essa ponte entre culturas, a cultura material e a cultura espiritual. Fazendo esse trânsito, nós fazemos a oxigenação das nossas ideias. É como se fosse uma porta aberta para o universo. Ou o acesso a uma biblioteca universal, uma biblioteca de ideias. Veja que as bibliotecas são isso, um banco de ideias. E nós somos os correntistas. Nos bancos da terra, os bancos que tratam de dinheiro, quanto mais a gente deposita, mais pode sacar, sem juro. No banco das ideias, não se trata de quantidade, mas da qualidade das ideias. A qualidade das ideias que eu deposito determina a qualidade das ideias que eu posso acessar. Por isso, vigiai. Aquilo que eu penso, a qualidade do que eu penso determina a qualidade do acesso que eu faço. É que nem a internet. Se você entrar lá num site que trate de, que seja um site extremista, por exemplo, aquilo pode te incentivar a procurar a companhia dessas pessoas. E os resultados podem não ser tão bons. É livre-arbítrio. Agora, por que o Espiritismo se diz filosofia, ciência e religião? Vamos rapidamente ver isso, porque é a base para nós entendermos como é que nós vamos reagir à depressão. A palavra filosofia tem uma origem grega, que é philosophos, parecido com filósofos, né? Então, o filósofo era chamado de amigo ou amante da sabedoria. Amigo nós sabemos o que é, mas o que é sabedoria? Poderiam me ajudar? Eu ouço muito dizer que é conhecimento. Mas veja, o sujeito saiu lá do país dele, veio para a América do Norte,
aprendeu a voar um avião pequeno, depois um maior, depois um jato, e sequestrou um avião e enfiou numa torre para matar o maior número de infiéis que pudesse. Veja que é conhecimento especialista, altamente especializado, mas não dá para chamar de sabedoria. Então, o que é que falta ao conhecimento para que ele possa ser categorizado como sabedoria? Será que não está faltando ética? Né? Então, quem sabe nós pudéssemos dizer assim, sabedoria é o conhecimento eticamente aplicado. Lembrando que ética é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Então, nós poderíamos concluir que sabedoria é busca da sabedoria, mas jamais a sua posse. Tanto assim que Sócrates afirmou, sei que nada sei. Então, ele poderia ter dito, né, sei que tudo sei. Não funciona, não é possível. Né? O conhecimento é infinito e não para de se expandir, então não dá. Vejamos 4 ideias sobre filosofia. A primeira é do grande escritor, historiador e filósofo Will Durant, na sua obra História da Filosofia, e nos livros da História da Civilização, ele menciona algumas dessas ideias, e uma delas é assim: a primeira lição de filosofia é que todos podemos estar equivocados. Não é uma pérola de humildade? Todos podemos estar equivocados. A segunda lição é que não se aprende filosofia. O que aprendemos é a filosofar. Isso me incomodou por muito tempo, até que um dia anunciaram no Fantástico a conversa de uma filósofa, Viviane Mosé. Não perdi o programa. E peguei a parte em que ela disse assim, filosofar é questionar as certezas. Mas até as certezas, pensei. Claro, certezas de quem? Não há verdades opostas circulando por aí? Então, a quarta é do Nietzsche, filósofo Nietzsche. Ele diz assim, a certeza é a maior inimiga da verdade. Imagine que você alcance uma verdade um pouquinho mais completa do que aquela que o teu amigo tem e quer ajudá-lo. Mas se ele tiver certeza, não haverá como ajudá-lo. Por isso, a certeza é a maior inimiga da verdade. E concluo que a certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida. Que na dúvida eu continuo estudando, avaliando, né? E na certeza eu posso dar um pulo incerto. Um exemplo de atitude filosófica. O grande líder dos vikings, né? Guerreiros por excelência, no meio da batalha brada aos seus homens, nós venceremos, homens, porque lutamos pelo que é certo. Aí o assistente dele, que fez algumas aulas de filosofia, ou quem sabe tenha lido o livro O Mundo de Sofia, né? Usando da atitude filosófica, faz um questionamento, questionando a certeza, né? Se estamos lutando pelo que é certo, por que eles estão lutando tão arduamente pelo que é errado? Não é uma pérola? Então veja, é um cidadão chamado Chris Brown, né? Nos jornais do planeta, filosofando. Vejam que nós estamos cercados de pérolas. Tem que abrir os olhos para alcançá-las. Muito bem. Rapidamente vimos umas pinceladas sobre o que é filosofia. Recomendo muito que leiam pelo menos um livro de história da filosofia. O Mundo de Sofia, por exemplo,
trata de uma visita a 2.500 anos de história da evolução do pensamento crítico, pensamento que avalia, que questiona. É muito bom. É um professor de filosofia ensinando história da filosofia para uma menina de 15 anos. Até eu entendi. Muito bem. Agora, o que é ciência? Se o Espiritismo é ciência, o que é ciência? Que tal esse conceito de bolso? Conhecimento verificável. Vejam que a ciência não utiliza o verbo crer. Ela se contenta em propor modelos explicativos da realidade e está pronta para mudar de ideia, se aparecer pelo menos uma contradição. Espera aí, mas então eu tinha muita fé na ciência. Olhe, não perca a sua fé, porque ela se verifica continuamente. A ciência se autoatualiza. Porque um cientista duvidando, questionando a descoberta do outro, ele vai fazer verificação usando os protocolos científicos. Se ele chegar na mesma resposta, aí ele dá mão à palmatória. E assim vai, um cientista pesquisando, relendo o outro e fazendo avaliação, até que eles alcançam a mesma resposta. Aí torna-se um conceito científico mundialmente aceito. Por isso o Espiritismo não se desatualiza, porque ele incorpora imediatamente todo o alcance da ciência. Bom, agora chegamos ao nosso tema, o que é religião. Nós somos religiosos, frequentamos o centro espírita, não trabalhamos muito a filosofia nem a ciência, é típico, lamentavelmente, mas trabalhamos religião. O que é religião? Evidentemente é uma construção humana. São respostas humanas para algumas questões. Vamos pensar em perguntar para um filósofo: você poderia nos dizer qual a origem e o destino do ser humano, portanto da alma, ou do espírito? Ele vai dizer: olha, eu estou procurando essa resposta a minha vida inteira. Ainda não sei. Só sei que não sei. Se você souber, por favor, me explique. Perguntar a mesma coisa para um cientista, provavelmente vamos ter uma resposta parecida com essa. Olha, a ciência ainda não estabeleceu isso. E se perguntarmos para um religioso, ou dois ou três, ele vai dizer: senta aí que eu te conto. E vamos encontrar respostas opostas. Por exemplo, a vida é uma só. E outro vai dizer: não, são muitas encarnações. São verdades opostas. Que tal essa resposta? Ou melhor, antes, deem uma olhada no conjunto de respostas que estão disponíveis por aí. E essas são poucas. Quem sabe umas 16 respostas, mas fala-se em mais de 100 tipos de religiões. Então temos aí o Islã, o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, jainismo, a Yavazi, que eu nem conhecia, shintoísmo, Bahá'í, budismo, o Sikhs, taoísmo, suástica. São linhas de pensamento religioso. São respostas diferentes entre si, na sua maioria. Então nós poderíamos dizer que religião é um setor, um segmento, um pedaço da cultura humana que tenta explicar a origem e o destino do ser e o sentido da vida, da dor e da morte. Mas é uma construção humana, portanto, falível. Mas e a fé? Essa imagem é um dos irmãos Grimm, Jacob Grimm, quando viveu na Alemanha.
E ele faz aulas para o grupo de ensino e pesquisa, o núcleo de ensino e pesquisa na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Produz os cadernos de psicofonias, porque são aulas em que ele fala e a gente grava e depois transcreve. E uma vez ele perguntou, e a fé? Aí ficou aquele silêncio, parecido com esse agora. E daí ele disse essa frase. Os senhores conhecem a frase, a fé começa onde o conhecimento termina? Nossa, maravilhosa. A fé começa onde o conhecimento termina. Todos nós gostamos. Daí ele continuou. Mas a fé não começa onde o conhecimento termina. A fé é o conhecimento. Aí eu adicionei para mim mesmo. O resto é dúvida. A fé não começa no conhecimento termina. A fé é o conhecimento. O resto é dúvida. E o médium Maurício Rodrigues da Cruz, através do qual nós temos acesso a essas ideias do Dr. Leocádio, José Correia e do irmão Grimm, ele disse, eu sou a minha fé. Eu sou a minha fé. Então, eu concluo que eu também sou a minha fé, e cada um de nós é a sua fé. Nós expressamos aquilo que já alcançamos. Então, eu tentei entender os dois tipos de fé e concluí que a primeira é a fé cega. A fé cega. Creio porque creio. A segunda é a fé crítica raciocinada. A fé que avalia. A fé espírita. Tá, mas como é que eu vou ter fé em Deus? Né? Se o meu conhecimento termina ali. Bom, eu lembro de ter feito essa pergunta para o meu pai, aí pelos 10 anos de idade. Pai, e Deus, existe mesmo? E ele me respondeu assim, estávamos no portão de casa, mato à frente, ele disse, filho, não é pela obra que se reconhece o autor? Eu já pensei numa pintura, né? Ele disse, então, olha em volta. Quem fez o que o homem não sabe fazer? O sol, os planetas gigantes, o ar, a água, a vida. Para mim resolveu. Anos depois, tipo 30 e poucos anos depois, meu sogro pergunta para mim, Paulo, como é que vocês espíritas explicam Deus? Uma saia justa, né? Aí me ocorreu a seguinte resposta, seu Daili, como é que um cego como eu vai explicar para um cego como o senhor o que é a luz? Não dá. Porém, não há como negar, porque alguém fez o que nós vemos e que os homens não conseguem fazer. Então, ficamos sem saída para explicar, mas não há como negar, porque os efeitos estão aí. A todo efeito inteligente, deduzimos que há uma causa inteligente. Aliás, quem for a Curitiba pode ver essa pintura. Alguns já devem tê-la visto no original, quem sabe. Ela está no teto da entrada de carros do restaurante Madalosso. O proprietário lá mandou pintar, encantado com o italiano, né? Com a Capela Sistina, né? Gostaram da imagem? Está trocado? O que está trocado? Criador e criatura. Está trocado no slide ou na nossa cabeça? Quem foi que criou esta imagem para Deus? Muito obrigado pela pergunta. Sem a sua pergunta não seria possível. Né? Nós, humanos, criamos uma imagem para Deus. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança.
né? Veja, era uma sociedade patriarcal. Se fosse uma sociedade matriarcal, quem sabe fosse uma mulher. Hã? Tem um filósofo, para quem for estudar pré-socráticos, que eu recomendo muito, pré-socráticos, eles são fantásticos, porque eles queriam entender o mundo à sua volta. E nós queremos entender o mundo à nossa volta, mas queremos entender o mundo para onde nós vamos. Na verdade, o ambiente para onde vamos. Né? E ele diz assim: se os cavalos e bois tivessem mãos, pintariam seus deuses, os cavalos como cavalos e os bois como bois. E visitando essa pintura, tivemos a alegria de ser orientados por um pós-graduando em arte, e ele nos apontou para uma mensagem de Michelangelo. Aí ficou todo mundo, onde é que está a mensagem de Michelangelo, né? E ele disse: no umbigo. Estão vendo o umbigo de Adão? Adão não foi feito do barro? Pois é, esse daí nasceu de mulher, senão não teria umbigo. Seria uma mensagem de Michelangelo dizendo: não acredito nessa história de Adão e Eva? Quantos Adãos Deus criou e quantas Evas para começar, né? Achei uma pérola que tinha que ser dividida com vocês. Muito bem, vamos entrar no nosso assunto. Temos agora uma base. Sou um espírito ou tenho um espírito? Mas ainda tem muito espírita que diz meu espírito, né? Ou o espírito dele. Alô? O espírito sou eu. Né? O que vocês enxergam é meu corpo. É herança genética. Né? Quem sabe na próxima eu vou entrar na fila do pessoal que tem cabelo. Qual desses é você? Um deles representa o corpo, o outro, perispírito, né? Suficientemente material para lidar com carne e ossos, né? Sangue, né? Corrente elétrica, né? E suficientemente imaterial para ser manejado pelo espírito. Então aquela luzinha ali deve ser o espírito, né? A gente não sabe como representar. Vamos dizer que o espírito é luz, né? A minha anda meio apagada ainda, mas tudo bem. Vou trocar de pilha. Outra forma de você ajudar as pessoas a despertar é com essa pergunta: sou um corpo ou tenho um corpo? Muita gente vai dizer, eu tenho um espírito, e depois diz, eu tenho um corpo. Aí você pergunta, mas e você é o quê? Qual é a parte que morre? O corpo. Qual a parte que sobrevive? O espírito. Qual dos dois é você? Fica fácil. Tudo bem. Se eu sou um espírito, o que é que eu sou? Quem é fácil? Basta olhar na carteira de identidade. Agora, o que é que eu sou? O que é o espírito? É fundamental que o Centro Espírita trabalhe isso. Aliás, o Centro Espírita do século XXI deve ser a universidade aberta do povo. Pessoas capacitadas, que gostam muito de ler e vêm para as reuniões semanais para dividir o conhecimento. São só 2 horas. Para o resto da vida. Dr. Leocádio diz assim, é curioso, os jovens, eu já vi jovens que se graduam aos 25 anos e morrem. Só vão ser enterrados aos 75.
morrem para o conhecimento, nunca mais voltam à escola, e o conhecimento avançando na velocidade da luz. Não há como se manter atualizado. Então, o centro espírita deve ser isso, deve fazer a transição da mesa branca para o quadro negro, aliás, verde agora. Uma escola, trabalhando filosofia, trabalhando ciência, trabalhando religião, trabalhando religiosidade, trabalhando saúde mental e física, trabalhando moral no sentido de valorização da vida, para que forme pessoas capazes de assumir cargos públicos e fazer um gerenciamento coerente. Ou nós fazemos isso, ou continuaremos colhendo o que estamos plantando. Ah, mas não estou plantando nada. Tá assim. Omissão. Eu antes achava que o meu voto era um problema meu. Depois das últimas 4 mandatos, 3 mandatos e um pedaço, eu descubro que, puxa, eu devia ter intervido. Porque o voto do outro afetou a minha vida. Tive que mandar embora um monte de funcionários, com grande angústia, vender bens para tentar conter as perdas. É horrível. Não está certo. Mas estamos colhendo os efeitos das nossas inúmeras encarnações. Ou fomos santos lá atrás? Seria uma impossibilidade, seria injusto, né? Evolução, uma escadaria. Tem que ter todos os degraus. Muito bem, que tal algumas características do espírito? É um ser vivo. Todos nós somos seres vivos. Cadê o Chico Xavier? O Chico morreu. Não, senhor. Chico desencarnou. Ninguém morre. Nós espíritas temos que sair do armário. Não tem um monte de grupos aí minoritários saindo do armário? Vamos sair do armário nós também. Cadê fulano? Desencarnou. Como morreu? É proibido morrer. É impossível morrer. Desencarnar, fica à vontade. Mas morrer, não. Nós temos que nos livrar do ideário católico do qual nós somos originários. Senão nós não vamos fazer renovação. Com grande respeito à minha origem católica, né? Minha avó, etc. Mas, alô? A banda segue, né? Então, não morreu, desencarnou. Ser vivo, inteligente, consciente e livre. E tem várias outras características que daria para fazer uma lista infinita, mas que produz conhecimento, faz observação, faz questionamento, produz conhecimento, retém o conhecimento, documenta o conhecimento, repassa o conhecimento, é o ator e o portador da cultura, portanto, das respostas humanas que foram construídas ao longo da história. Agora, como espírito, a que princípios naturais, leis e etc., eu estou sujeito? Vou colocar 3 que são chamados de paradigmas. Se é paradigma, é porque é imutável. Se for mutável, não é paradigma, daí é padrão. Dá para mudar o padrão mental, dá para mudar o padrão de comportamento, dá para mudar o padrão cultural, mas eliminar cultura é impossível, é um paradigma. Contingência. Todos nascemos com pena de morte. É ou não é? Todos nascemos com pena de morte do corpo. Nasceu, pode ter certeza que vai desencarnar um dia. Não há sobreviventes. O espírito sim, o corpo não. Nasceu, tem que respirar. Se não respirar, desencarna.
tem que tomar água, líquido, leite, senão desencarna. Tem que se alimentar, se não se alimentar, desencarna. Se pegar uma doença incurável, a qual a ciência ainda não conhece a resposta, desencarna. Se tiver um acidente violento, desencarna. Então é contingência. O planeta vai se desfazer um dia. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai explodir. Um abraço. São ciclos. Contingência. É impossível mudar. É a lei. Agora, toda a criação é inteligente. Desde a plantinha que se torce de lado para pegar mais luz do Sol, ela precisa fazer a fotossíntese, né? Tudo é inteligente. Nós somos inteligentes. Agora, mas eu conheço um sujeito que é tão inteligente. Não. Ele é ou mais experiente, ou mais estudado, ou mais vivido, né? Já errou mais, né? Já acertou mais, mas inteligência Deus deu a todos. O que eu preciso é afiar a minha inteligência. E faço isso através dos desafios da vida. Né? Só é desafio se eu não sei resolver, senão tiro de letra. E a inteligência produz respostas, chamado cultura. Cultura é esse conjunto de respostas que um grupo social desenvolve para resolver seus problemas. Por exemplo, o gaúcho no sul fez um buraco no meio do cobertor e vestiu. Né? Fica com os braços mais livres e tal, e precisa se defender do vento frio. Está lá no Pampa. Né? Agora, o cavaleiro do Nordeste que vai buscar o gado, ele já usa uma roupa de couro. Mas couro naquele calorão? Então, lá é muito cheio de espinhos na caatinga. Então ele precisa de uma roupa de couro. Veja que é uma resposta para aquela necessidade. Então cultura é assim, conjunto de respostas que o grupo social desenvolve para responder suas questões. Nós, grupo cultural da Terra, não temos respostas sobre a vida após a vida. Então nós importamos do polissistema cultural espiritual. Através da mediunidade de alguns pontuais, a gente faz umas perguntas e obtém respostas. Foi o que Kardec fez, é o que fazemos com o Dr. Leocádio, com o irmão Grimm. Então, exemplo de contingência. Não há efeito sem causa. Então, se eu quero eliminar um efeito, eu preciso descobrir sua causa. Senão, esqueça. Eu sou livre, tenho livre-arbítrio. Mas eu não sou livre para não decidir. Aí eu decido não decidir. Decidiu. E veja, há o livre-arbítrio pessoal e o coletivo. E aí a coisa complica. Então, é do meu interesse ajudar o meu próximo a fazer um novo olhar sobre a vida. Vejo na capa da revista, está escrito lá, um novo olhar sobre a vida, pela ótica da filosofia, da ciência e da religião. Né? E tudo muda o tempo todo sem parar. Tudo evolui. Agora, como é que eu sei que eu evoluí? Você está diminuindo a angústia, a dor, para mim e para os outros, vai ser uma evolução boa. Né? Agora, eu posso também fazer mudança de comportamento e gerar dor para o outro, para mim, para o grupo social. Também é uma mudança, portanto também é uma evolução, só que é negativa, porque vai gerar dor. Eu antes achava, não, evoluir é melhorar. Para a ciência, evoluir é mudar. Agora, a mudança boa sobrevive. A ruim acaba desaparecendo. Vamos ver essas 4 características espirituais que nós achamos que existem. Vocês vão fazer a validação. Primeira característica, nós gostamos de gostar e gostamos que gostem da gente.
Isso é uma necessidade. Hã? Se a gente tem uma forte decepção na área afetiva, isso causa um desequilíbrio nos sentimentos. Nos sentimos muito mal. Quem já passou por uma dor de cotovelo sabe disso, né? Eu estou falando de cadeira. Quem não passou por aí, atira a primeira pedra. Né? É muito difícil. Causa um desequilíbrio. Há uma outra característica. É a curiosidade. Eu preciso saber. Até por uma questão de segurança. Eu preciso saber das coisas. Eu vou fazer uma entrevista para um emprego. O que essa empresa espera de mim? Se eu não souber, eu vou muito inseguro. Ansiedade. Não é isso? Então, eu preciso saber. Eu vou dirigir de Curitiba a Florianópolis. Né? Veja, eu preciso saber as condições da estrada. Será que vai dar tempo de eu chegar no horário? Ou a empresa está fazendo um investimento e agora colocou um equipamento diferente. Será que eu vou saber usar? E se eu não souber, será que vão me manter no emprego? Estão vendo a importância do cognitivo? A insegurança que o não saber pode gerar? Vejamos o psicomotor, pegando um exemplo bem drástico. Aquela moça foi para os Estados Unidos treinar na neve, caiu e quebrou uma vértebra, não é isso? E foi para a cadeira de rodas. Então ela não tem mais a capacidade de ir e vir com seus próprios meios, ela depende de alguém. Imagine o potencial de desequilíbrio numa situação dessa. O cidadão que estava super bem e de repente é chamado, bate na porta e é o japonês da Federal. Né? E agora ele está lá na cidade republicana de Curitiba, vendo o sol nascer quadrado. Imagine o desequilíbrio, né? Perdeu a capacidade de vir livremente. Né? E o conativo é defesa da vida. Esse é o sentido, o significado das palavras, é defesa da vida. Imagine ir no médico e ele diz, olha, essa mancha aqui é um tumor. E a biópsia está dizendo que é bem agressivo, você deve ter uns 6 meses. Lógico, nenhum médico diz isso, né? Eles são muito mais cuidadosos, mas aos poucos a ficha cai. Imagine o desequilíbrio que deve dar na gente, descobrir que tem uma doença fatal. Estão vendo? São características espirituais aparentemente reconhecíveis e importantes. Se uma delas, ou um conjunto, 2 ou 3, forem afetadas, é possível que a nossa ansiedade avance para um estágio maior, que é a perda de neurotransmissores que nos permitem a sensação de bem-estar, inclusive avançando até para o nível do medo de morrer. Já ouviram falar disso? Pessoas que têm síndrome do pânico. Ela não quer nem sair de casa, né? Que tem medo. E alguns chegam ao nível de achar assim, essa angústia não me serve mais, prefiro morrer. Né? Nesse caso seria muito importante ler os relatos do livro O Céu e o Inferno, onde as equipes de centros espíritas do passado entrevistaram suicidas. Espíritos, né, que cometeram suicídio e agora fazem o seu relato. O Suicida da Torre é um exemplo que eu uso sempre, como vacina anti-suicídio. Avalie bem. Né? Qual o caso? O Suicida da Torre, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então lá tem a parte que eles tratam dos relatos dos suicidas. O céu e o inferno.
E o suicida da torre é um caso bastante típico. Para eu não esquecer, anotei esse caso. Uma pessoa nos escreveu relatando a sua situação. Estou com depressão, estou tomando remédio, mas não adianta. A situação é a seguinte: eu moro muito distante do meu trabalho. Se eu for de ônibus, é 2 horas para chegar lá. E para voltar é ainda mais. Então eu dependo da carona de uma pessoa. Só que essa pessoa é extremamente negativa. Quando eu entro no carro, eu já sinto aquela psicosfera negativa e é um trajeto angustiante. Passo o dia pensando em ter que entrar naquele carro de novo. Então, vamos avaliar agora, olhando para a nossa listinha, né? Ela não gosta da pessoa que lhe dá carona. Ela não sabe dirigir, não tem carteira. Ela não consegue ir por si mesma, porque teria que ir de ônibus e daí a qualidade de vida despenca num nível que não dá, não vai conseguir dormir. E ela depende daquilo para a sua sobrevivência, né? Sua sobrevivência econômica, sustentação da vida. Os 4 estão afetados. É surpresa que ela está depressiva? Não. Aí eu mandei o artigo para ela, Quando a Alma Dói, falando dessas características. E a resposta dela foi assim: já sei o que eu vou fazer. Vou tirar minha carteira de motorista. Maravilhoso. Autocura. Com os instrumentos e as instruções, com a informação, ela alcançou a luz e vai fazer mudança de comportamento. Aí eu não pude deixar de escrever o seguinte: a carteira vai demorar algum tempo, porque é um pouco demorado hoje em dia tirar a carteira, né? Aproveite esse tempo e ajude essa pessoa que te dá carona a fazer uma reavaliação de si mesma, para que ela volte a ser feliz, porque ela não está feliz. Ela só está pondo para fora o que ela tem por dentro. Quem sabe você até se sinta melhor nesse período. E assim encerrou o nosso diálogo. Infelizmente eu não sei se deu certo, porque são tantos e-mails, a gente não vai atrás depois para saber, então, você sarou? Mas a curiosidade é enorme, né? Então é um exemplo. Mas há outros. Lembro bem de um conhecido muito querido que trabalhava numa empresa multinacional e que queria muito que ele se transferisse para São Paulo. Mas ele já estava há vários anos naquela empresa e não gostava do jeito como eles faziam negócios. Então ele não queria ter um aumento nas responsabilidades, um cargo de direção, gerência e tal, que já sabia que os princípios morais que alcançou com o Espiritismo não se coadunavam com os princípios que aquela empresa usava no seu dia a dia. Então ele recusou. Acabou, inclusive, se demitindo da empresa. Foi trabalhar numa outra atividade que pagava menos, mas se equilibrou. Renúncia voluntária, né? A irmã Marina diz que, a irmã Marina se manifesta na Sociedade Espírita também, ela diz assim: felicidade é realização. E realização é viver e sofrer as consequências das suas convicções. Um outro ponto que o Dr. Leocádio colocou é esse: o espírito adoece quando mente para si mesmo, ou seja, quando tenta se enganar. Ou seja, quando age contra os valores morais que alcançou. Fica impossível você negar a si mesmo. Pode ser uma das causas da ansiedade e da depressão.
E ele também diz que o espírito adoece quando deixa de crescer em uma das áreas do seu ser. Então, ou no afetivo, ou no cognitivo, ou no conativo, ou no psicomotor, se eu encontro alguma limitação, eu deixo de crescer. E isso pode ser causa de depressão. E deixo de crescer quando eu não tenho objetivos. Então ele insiste continuamente, os senhores precisam estabelecer objetivos para a sua vida. Uma vez vencido aquele, estabelece um novo. E já vimos no começo que não há como mudar efeitos sem identificar e remover as causas. Então, se eu tenho algum problema na área afetiva, eu preciso diagnosticar isso e tentar remover. No cognitivo, no psicomotor, no conativo. E se eu não conseguir mudar a causa, eu preciso ressignificar. Ver quanto de importância eu quero dar para aquela situação. E se vale a pena eu destruir a minha qualidade de vida devido a uma ansiedade, a um problema que eu não consigo mudar. Porque não está em mim mudar, está no outro. Então, numa situação extrema, como é que eu faço para ajudar o meu corpo a enfrentar os efeitos da depressão? Então, está instalada, estou me sentindo mal, não tenho vontade de ir a lugar nenhum, só quero dormir, desmotivado, sem motivo para a ação, né? O que eu faço? Primeiro, eu preciso estudar o processo de formação dos hormônios, que geram equilíbrio, sensação de bem-estar e serenidade. Eu preciso estudar. Espiritismo é ciência. Faça autoconhecimento, conheça melhor o seu corpo. A ciência já alcançou muito disso. Outra, mudar de atitude. Me pisaram. Pisaram em mim. E agora? Como é que você quer reagir? Como a lata? Que vai ter que esperar ir para reciclagem, para virar alumínio, para virar lata de novo? Ou seja, reencarnar? Ou você quer reagir como a esponja? Me pisaram e eu volto a ser o que eu sempre fui. Ressignificação. Compreender que o outro não é capaz daquilo que você é capaz. Não? E algumas atitudes terapêuticas. Sentir-se útil é muito importante. Eu acho muito difícil pessoas ativas num centro espírita chegar no nível da depressão. Porque o carinho, o afeto, o afetivo é muito forte. Às vezes chega até a compensar as outras áreas. Né? O cognitivo, você está sempre aprendendo algo novo. Né? O psicomotor, você tem que ir atender alguém, ou ir no centro fazer isso e aquilo, então você faz superação. Né? A defesa da vida, você descobre que é imortal. Que preocupação você vai ter com a morte? É a morte do corpo. Ah, mas e meus projetos? Tudo bem, toque teus projetos e cuida do corpo, senão você não vai conseguir terminar. Exercitar-se. A serotonina é aquilo que nos faz sentir-se bem. Mas o exercício físico produz serotonina. Tem gente que é viciado nisso. Então, também vá devagar. Né? Faz o exame médico, começa a andar, depois começa a se exercitar um pouco mais forte, daqui a pouco está fazendo a maratona. Tomar sol. Numa das apresentações do Núcleo de Ensino e Pesquisa, um pessoal da área médica fez uma apresentação revelando que a vitamina D é, na verdade, um hormônio que se forma a partir do sol. Sol na pele, expondo os pulsos e os tornozelos, 5 minutos por dia. É o suficiente para você fazer a reposição que você precisa. E daí não lava com sabão, por 8 horas, porque está formando na superfície da pele. Isso vai ser absorvido durante as 8 horas do dia. Ah, mas estou na praia, está muito calor. Toma uma ducha, mas não usa sabão, para não remover. Deixa o corpo absorver. E essa chamada vitamina D vai ser um dos componentes úteis para fazer a síntese e o processamento das demais
vitaminas e hormônios que o nosso corpo precisa. Um deles relacionado à osteoporose, por exemplo. Então é muito importante compreender isso. Entre no Google, escreva vitamina sol. Vai aparecer um texto de um dos jornal documento da SBE explicando parte disso daí. E alimentar-se bem. Alimentar-se bem não é aqueles pratos grandes que hoje tem no restaurante buffet, né? É qualidade do alimento. Metade do prato deve ser de alimento cru. Ah, mas não é perigoso? Então, faça fitoquímico em casa. Folhas de couve, folhas de alface, um pouquinho de salsinha, batido no liquidificador, toma a tua salada líquida, 15 minutos antes do café. Né? Recomendação do Dr. Leocádio. Preventivo do câncer. Tomar água de coco. Se você quiser fazer uma experiência, faça por 21 dias. Água de coco, uma por dia. 21 dias. Ele faz suplementação para o corpo ter os recursos para voltar a produzir serotonina. Ou suco de melão. Muito importante fazer o suco, para ser fácil a absorção. Bate no liquidificador e toma. 21 dias também. E buscar ajuda se necessário. A ciência já alcançou algumas respostas. Ninguém vai ficar aí curtindo uma depressão até chegar num caso de suicídio, né? Lógico que é ruim tomar o antidepressivo, porque ele tem consequências. Mas é que nem antibiótico. Não vai deixar o paciente morrer de infecção só porque é contra o antibiótico. Antibiótico é antibio, mata. Né? Mas mata menos do que a infecção que se pode ter. E, se puderem, não percam esse livro. Elion Póvoa, falando do cérebro desconhecido. O cérebro desconhecido é o intestino. Pegaram um cão, cientistas pegaram um cão, cortaram todas as ligações entre o intestino e o cérebro, como experiência, achando que ele iria morrer. Não aconteceu nada. O intestino é um cérebro com milhões de neurônios. Sabe exatamente o seu trabalho e o faz muito bem. Agora, presta atenção no combustível que está jogando para dentro dele. Né? Então, o cérebro desconhecido, 90%, segundo os estudos desse cientista, 90% da serotonina é produzida no intestino. Imagine. E esse Dr. Michael Gershon, da Universidade de Colômbia, é o que afirmou isso após pesquisas. Então, a serotonina é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. E outra recomendação é o livro Revolução Imunológica. Essa é uma recomendação do Dr. Leocádio, porque ele explicava a imunologia para nós, imunomodulação, e a gente não entendia. Daí surgiu esse livro, Revolução Imunológica, do Dr. Toru Abo, é um pesquisador japonês. O livro é um best-seller no Japão e fala de Revolução Imunológica. Como é que nós, todos, podemos ter câncer, mas ele vem sendo vencido todos os dias, porque nós estamos cuidando do nosso sistema imunológico. É ele que faz a limpeza. Com as horas de sono, tomar sol, alimentação adequada, cuidar da mente, ele resolve tudo. Porque a célula cancerosa, na verdade, é uma célula que se recusou a morrer. Só que daí nasce outra do lado, depois outra, e elas não morrem. Aí forma o tumor. Pressiona um nervo, a gente sente dor, vai tirar a chapa e aparece o tumor. Só que daí, em vez de fortalecer o sistema imunológico, o que fazem? Ou cirurgia, ou quimioterapia, que enfraquece o nosso sistema de defesa. Muito importante ler esse livro, A Revolução Imunológica. E fazer o fitoquímico, todo dia de manhã. Daqui uns 3 meses acostuma. Couve, crua, batida no liquidificador com alface. Alface sempre. A couve você vai alternando. Quem tiver dúvida, escreve para a SBE, a gente manda a receita de como fazer. SBE, só entrar no sbe.org.br e fale conosco.
E capacitar-se continuamente para servir à humanidade, colaborando na obra do Criador. Isso dá significado à nossa vida. Adeus tristeza. Colaborando. Labor é trabalho. E aí está o endereço, sbe.org.br. Sugiro a leitura dos textos que estão no link Princípios, no link Textos de Apoio e as preleções do Dr. Leocádio que estão gravadas. Dá para receber, dá para acessar pela internet e ouvir. E quem tiver curiosidade sobre a revista Ser Espírita, aí está o site, serespírita.org.br. Então, depressão é uma realidade. O que nós precisamos é compreendê-la no nível científico e fazer o combate. Ou seja, fazer a autoadministração de modo a conhecer melhor o problema, a nós mesmos e resolvê-lo. Não vamos nos entregar. Lógico, a pessoa teve uma doença grave, perdeu um órgão, por exemplo. Isso causa um desequilíbrio no corpo. Então não é uma coisa simples. A pior coisa que a gente pode dizer para uma pessoa em depressão é: reaja. Ela está reagindo, mas ela não consegue. Então, não se ensina a nadar quem está se afogando. É muito importante primeiro tirar da água. Por isso o Dr. Leocádio recomenda a água de coco e o suco de melão, né? Para a pessoa conseguir um mínimo de recuperação para poder se avaliar novamente, buscar as causas e removê-las. E é muito importante a gente ajudar quem está passando por isso, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Era isso, espero que possa ter contribuído com seus conhecimentos e agradeço muito, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor. Como o tempo acabou, eu não abri para perguntas. Sim. Mas estarei à disposição. Eu só vou embora amanhã. Muito obrigado mais uma vez, Paulo Henrique Onnerhoff, que veio de Curitiba para essa exposição. Bom, agora sim, agora tem café. Intervalo de 30 minutos, depois vem a palestra final com Sidney Lourenço. E lembramos também que tem DVDs, preço de R$15, Quarto Secal Responde, e também do grupo Coral Terapia Sol Maior, o DVD à venda na livraria Secal. Um bom café, dentro de 30 minutos retomamos os trabalhos.